A bomba de Michele Bolsonaro não foi sobre família, foi sobre poder. Quem assistiu aos 27 minutos do pronunciamento de Michele Bolsonaro talvez tenha saído com a impressão de que assistiu apenas um desabafo familiar. Mas Brasília enxergou outra coisa. O vídeo não foi gravado para resolver uma briga entre madrasta e enteados. Foi gravado para disputar espaço político dentro do bolsonarismo e enviar um recado claro ao Partido Liberal. A estratégia começa logo nos primeiros minutos. Michele fala de sofrimento, ataques, mentiras e da tentativa de preservar a família. É uma abertura emocional que aproxima o público, mas passado o momento o discurso muda completamente de direção. Ela passa a falar de estrutura partidária, candidaturas, alianças, divisão de vagas ao Senado, decisões estratégicas e da condução do PL, ou seja, o verdadeiro tema nunca foi a família, o verdadeiro tema sempre foi o comando político do partido. Antes de continuar, se inscreva aqui no canal, eu sou Pedro de Almeida e é um prazer ter você comigo. Mas outro aspecto chama atenção. Em nenhum momento, Michele confronta Jair Bolsonaro. Pelo contrário, ela reforça sua autoridade o tempo inteiro. Aspas. Foi Jair quem pediu, foi Jair quem decidiu, foi Jair quem me enviou. Foi Jair quem definiu. Essa repetição, ela não acontece por acaso. Ela constrói uma narrativa em que aparece como a executora fiel da vontade do ex-presidente. Ao mesmo tempo, sugere que outras pessoas aproveitaram um período de maior fragilidade política e jurídica de Bolsonaro para poder tomar decisões diferentes daquelas que ele havia determinado. Na prática, Michele transmite uma mensagem sem precisar dizê-la de forma explícita. Ela continua representando a vontade de Jair Bolsonaro. Embora o nome mais citado seja o de Flávio Bolsonaro, a impressão é que ele não é exatamente o alvo principal do vídeo. Flávio aparece como a face visível de um grupo maior, responsável pelas articulações internas do partido. Quando Michele afirma que os irmãos vieram juntos, ela amplia o conflito. Deixa de ser um problema pessoal e transforma a situação numa disputa entre dois núcleos de influência dentro do bolsonarismo. Outro movimento importante é a separação que ela faz do ex-presidente e seus filhos. Historicamente, e no senso comum, o eleitor costuma enxergar Bolsonaro e seus filhos como um único bloco político. Michele tenta romper essa percepção. Durante todo o vídeo, ela preserva Jair e concentra as críticas em quem estaria falando em nome dele ou tomando decisões sem refletir sua vontade. É uma maneira de proteger a imagem do ex-presidente enquanto questiona a atuação de parte do seu entorno político. O episódio envolvendo o Ceará funciona como estopim dessa discussão. Michele ela dedica boa parte do pronunciamento para defender a candidatura de Priscila Costa ao Senado e criticar uma aproximação antecipada com Ciro Gomes. Mas, olhando o conjunto da narrativa, percebe-se que o Ceará é apenas o caso concreto utilizado para abrir uma discussão muito mais ampla. Quem manda hoje no PL? Quem define as candidaturas? Quem influencia Jair Bolsonaro? Quem conduzirá o futuro do bolsonarismo? Talvez a maior mudança esteja justamente na postura de Michele. Até pouco tempo, ela era vista principalmente como um importante ativo eleitoral, especialmente entre mulheres e evangélicos. Nesse pronunciamento, ela deixa de falar apenas como cabo eleitoral. Ela fala como dirigente partidária, apresenta números do PL Mulher, explica estratégias eleitorais, discute composição de chapas, fala sobre distribuição de vagas femininas e também questiona decisões internas. É um discurso de quem reivindica participação nas decisões políticas e não apenas espaço em campanhas. Existe ainda um detalhe que ajuda a entender a construção do vídeo. Quando Michele relata que ouviu de Flávio Bolsonaro que ela chegou ontem e que também não entende de política, ela passa boa parte do pronunciamento demonstrando exatamente o contrário. Ao lembrar a criação do PL Mulher, as viagens pelo Brasil, a instalação de diretórios e o crescimento da participação feminina nas eleições, ela não está ali prestando somente contas do trabalho realizado. Ela está construindo sua própria autoridade política. É uma resposta direta à ideia de que ocuparia aquele espaço apenas por ser esposa do ex-presidente, uma ex-primeira-dama. O vídeo também conversa com um público muito mais
específico que vai além do eleitor comum. Prefeitos, deputados, senadores, dirigentes estaduais do PL, lideranças conservadoras são constantemente lembrados por Michele, que percorreu o Brasil, organizou a estrutura nacional e está construindo uma própria rede de relacionamento político. Ao mesmo tempo, Michele evita um erro que poderia custar muito caro. Ela não ameaça romper com o partido, ela não fala em deixar o PL, ela não anuncia um projeto político paralelo ao que está posto do Flávio Bolsonaro, ao contrário. Ela reafirma diversas vezes seu compromisso com Jair Bolsonaro e com o projeto político de direita. Essa escolha, ela transfere o desgaste para quem eventualmente quiser isolar ela dentro do partido. No fim das contas, talvez seja a principal mensagem deste pronunciamento. O vídeo não parece ter sido produzido para resolver uma questão familiar. Isso se resolve dentro de casa. Foi uma demonstração pública de força. Michele Bolsonaro, ela quis mostrar que construiu uma base política nacional, possui influência dentro do PL, tem diálogo direto com uma parcela importante do eleitorado conservador e não pretende ser apenas esposa de Bolsonaro nessas campanhas eleitorais. Pela primeira vez de forma tão explícita, ela reivindica um papel de protagonista na definição dos rumos do bolsonarismo. E, ao fazer isso, publicamente ela transforma uma divergência interna em um debate nacional sobre quem exercerá a liderança política da direita nos próximos anos. Se você ficou até aqui, meu amigo, minha amiga, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever também em nosso canal.